Oi, pessoal, eu sou a Marina, eu trabalho na Pagar.me como QA, estou ajudando a equipe de QA com a parte de teste de performance. E na apresentação de hoje eu queria passar alguns conhecimentos sobre como a gente consegue distribuir a carga usando o Gmit. Então, a gente aqui vai olhar para 2 tipos diferentes, como a gente vai conseguir distribuir essa carga. O primeiro vai ser usando o Thread Group e Ultimate Thread Group, que aí a gente vai ter o foco de, ao longo do teste, saber como a gente vai planejar os testes de performance, que tipos de teste de performance a gente vai planejar, se é um teste de carga, de pico, de estresse. E depois a gente vai dar uma olhada no Throughput Control, para saber como a gente consegue distribuir a carga dentro do nosso script de teste, porque imagina, a gente tem um sistema e, por exemplo, um sistema de e-commerce, e esse sistema ele tem várias funcionalidades, tem logar, buscar, tem adicionar produtos ao carrinho, e estudando o comportamento da aplicação da gente, a gente sabe quais são as funcionalidades que são mais usadas e as que são menos usadas. Então, a ideia do throughput e o controle é trazer essa distribuição aí no script da gente de teste, porque nem todos vão ser executados com a mesma carga. Então, para começar, eu vou começar pelo mais simples, ele já vem no JMeter lá, que é o Thread Group. Então, a gente vai ter um plano de teste, aqui eu só iniciei o JMeter, né? A gente vai começar o plano de teste adicionando o Thread Group, e aqui ele já vem com o próprio Gmit, e depois a gente vai dar uma olhada no Ultimate Thread Group, que aqui sim, esses são plugins que a gente vai adicionar, mas aí todo mundo que usa o Gmit era bem bacana se tivesse esse plugin, porque ele vai facilitar a fazer outros tipos de teste. Então, para começar, a gente vai começar com o Thread Group. E aí, só explicando um pouquinho essa teoria, né, para que serve esse Thread Group. No Thread Group, a gente vai configurar algumas coisas lá, como, por exemplo, a quantidade de usuários que a gente vai trabalhar, né, que é threads. E aqui nesse desenho, a gente teria 20 threads, 20 usuários. Então, aqui a gente tem a simulação do usuário 1 até o 20º usuário, cada um seria uma thread. E aqui, nesse caso, cada um está fazendo apenas uma request em cima sobre a aplicação que está sendo testada. Aqui eu botei a carinha do Ultimate Thread Group, só para a gente dar uma clareada já na apresentação, que a gente vai colocar o nome dele, obviamente que a gente pode mudar para o nome mais interessante. Na segunda parte aqui, a gente tem as configurações de quantidade, usuários, como é que ele vai se comportar. E a terceira parte, questões sobre tempo e duração. Então, vamos lá. Nessa parte aqui de configuração, a gente vai deixar como está. O legal é que essa parte aqui ele diz como a gente quer que o teste se comporte, por exemplo, se acontecer algum erro. Então, por exemplo, aqui ele está marcado para continuar. Então, assim, vamos planejar 1000 requisições, só um exemplo, tá? E se acontecer um erro 500, um erro 400, apenas alguns erros, ele vai continuar no teste até finalizar as 1000 requisições planejadas. Nessa parte aqui, a gente tem já uma configuração da quantidade de usuários. Eu vou deixar assim por enquanto, só para a gente dar uma checada. Então, eu vou adicionar um HTTP request simples e vou colocar 2 ouvintes, add listeners. View tree, que eu gosto desse para ver se a requisição foi certinha, e um outro listeners para a gente ver o somatório total agrupado. Eu vou fazer requisições simples, eu vou começar fazendo requisições no Google, porque o Google ele vai ter um rate limit, depois de algumas tentativas aí, ele vai começar a bloquear com o erro 429. Isso é bem bacana, todas as aplicações deveriam ter, para nenhum espertinho querer sacanear nenhuma empresa, né? Então, HTTPS. Vai ser assim, uma requisição bem simples para a gente começar. E que eu vou deixar configurado como ele veio, vai ser apenas um usuário fazendo apenas uma requisição. Aqui pode ser deixar uma, ou pode deixar sem nenhuma informação, e aí ele vai dar essa requisição de uma vez só. Vou subir aqui para 10 usuários, cada um fazendo uma requisição, e a gente vai ver
os usuários subindo, o tempo de duração aqui no canto da tela. Então, eu dei, aqui eu tenho que salvar, eu vou salvar aqui mesmo, com o nome teste ou demonstração, vou salvar dentro do próprio diretório do BIM, não tem problema, mas aí, numa aplicação real, a gente estaria salvando em outro local. Que ele foi bem rapidinho, as 10 requisições informadas, né? A gente vai ver aqui que nenhuma deu erro, e foi feito apenas 10 requisições. Se eu quisesse agora, por exemplo, que esses 10 requisições não fossem feitas ao mesmo tempo, ela tivesse um tempo de ramp-up, eu poderia, por exemplo, colocar aqui 20 segundos, e aí a fórmula é esses 20 dividido por esses 10, significa que cada requisição vai ser feita de 2 em 2 segundos, vai ter um tempo aí de uns 10 segundos aí esse teste. Deixa eu limpar essas informações para elas não se agruparem, e aí a gente vai fazendo essa requisição, então ele está fazendo de um por um. Aqui a gente vê que ele já fez 5 requisições, ele vai até 20 aqui, mais ou menos. E fez as 10 requisições. Ok. É isso. Agora, só para dar mais um exemplo, eu queria especificar o tempo de duração, então aqui eu vou deixar em branco esse ramp-up, eu quero que ele dê, como é pouquinho, eu vou deixar ele dar essas 10 requisições de uma vez só, e eu quero que esses usuários, eles façam essas 10 requisições, depois que ele suba esses 10 usuários vão ficar lá no sistema fazendo várias requisições. No meu caso, só tem um teste aqui, que é a requisição do Google, mas no script de teste, essas requisições seriam divididas, né, entre os demais cenários. Então, aqui eu vou colocar para ele não fazer só uma requisição, então cada usuário vai poder fazer infinitas requisições, e para ser curtinho, eu vou colocar 5 segundos de teste. Aqui eu vou limpar essa quantidade de requisições e vou startar aqui. Então, ele já colocou os 10 usuários no sistema, já fez várias requisições aqui, só que ele vai até 5 segundos e ele já parou o teste. Bom, do Trade Group, o Google ainda não me bloqueou, mas o do Trade Group que eu queria mostrar era isso. Só que o Trade Group a gente consegue fazer bem esse teste de carga, né? E Endurance Test, que seria um teste mais de tempo, um teste que leva mais um tempo de resistência, né? Mas os outros tipos de testes, que seriam o stress test e o teste pico, a gente vai usar o Ultimate Thread Group para conseguir simular isso. Aqui eu vou adicionar agora o Ultimate Thread Group. A gente tem aqui o Ultimate Thread Group. E só para tentar ser mais rápido, já mostrei como é que eu adiciono isso aqui. Eu vou copiar e colar esse aqui que já está prontinho. E vou desabilitar esse daqui, para ele executar só esse com Ultimate Thread Group, e nele a gente vai fazer os testes de pico e os testes de estresse. E aqui a gente vai continuar batendo no Google, só que agora a gente... E o legal dele é que ele vai montar um gráfico aqui, como é que vai ficando. Vou colocar 100... Vou fazer primeiro o teste de estresse, e eu vou colocar 100 usuários nesse teste, só que eu vou subir de 25 em 25. Então, vou colocar primeiro 25 usuários depois aqui. Esse aqui, depois, no próximo teste, eu explico, já eu explico. Essa coluna aqui também eu vou deixar em branca por enquanto. Depois, no final, eu explico cada uma dessas. E assim, esses 25 usuários eu quero que ele suba no instante zero do teste, então aqui vai ficar zero mesmo. Esses próximos 25 usuários, para fazer 50 usuários, eu só quero que ele suba depois de 5 minutos que o teste estiver iniciado, 5 segundos, desculpa. Os próximos 25 usuários vai subir depois de 10 segundos. Eu estou trabalhando com números pequenos aqui, só para ser mais ilustrativo, conseguir dar um exemplo e executar, né, num tempo menor.
E depois eu vou acrescentar 5 segundos a mais, depois de 15 segundos, ele vai subir o restante, formando 100 usuários. Quanto tempo eu quero que esses 25 usuários permaneçam aqui no teste? Eu vou colocar 30 segundos, eu quero que ele fique durante 30 segundos. Esses aqui, eu quero que eles só saiam também depois que eles subirem, eu só quero que eles saiam no final, depois de 30 segundos, mas eles subiram depois de 5 segundos do teste começar. Então, se eu sei que eu fui acrescentando aqui de 5 segundos, eu vou subtraindo aqui de 5 segundos. Então, aqui vai ser 25 segundos. Aqui 20. E aqui 15 segundos depois. Então, esses 25 usuários vão permanecer 15 segundos no teste. Então, a gente subiu 25 aqui, eles vão passar 30 segundos e vão finalizar aqui. Subiu mais 25, totalizando 50 usuários, eles vão passar 25 segundos e vai se encerrar aqui. A mesma coisa vai acontecer para os demais, tudo bem? E aí, o que é que está acontecendo aqui? Esses 25 usuários estão entrando de uma vez só no sistema. Aqui novamente, aqui novamente, aqui. Eu vou deixar assim por enquanto, só para ser mais rápido, já eu explico como a gente dá uma carga gradativamente, que vai ser essa coluna do Startup Time. Então, vamos lá, aqui já está tudo em branco, dá início, ele subiu 25 usuários de uma vez só, depois de 5 segundos, ele vai subir mais 25, quando a gente vai ter 50, depois de mais 5 segundos passados, ele vai subir 75, e falta só mais 25 usuários. Ele vai permanecer com esses 100 usuários até o tempo final do teste, onde ele vai se encerrar. O Google ainda não me bloqueou, o que é legal. Finalizou em 30 segundos, fazendo 2.047 requisições. Aqui, porque eu estou trabalhando com números pequenos, uma quantidade pequena de usuários, mas o que acontece na real? Quando a gente está planejando um teste de carga. A gente dá uma carga e essa carga vai subindo gradativamente. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar para ela subindo 1 segundo, e aqui a gente já vê a inclinação. Mesma coisa para aqui. Então, ele foi subindo gradativamente, e aqui é como é que ele vai se encerrar. Aqui tudo bem, tá legal continuar assim. No próximo a gente preenche essa coluna aqui para ver ele trabalhando o teste de pico mais bonitinho. Então, agora, eu vou planejar um teste de pico, só para a gente ver o gráfico aqui sendo desenhado. Eu vou remover essas duas linhas de baixo. Então, eu vou continuar trabalhando com 25 usuários. E a próxima carga vai ser de 75 para chegar em 100 usuários. Eu quero que esse teste dure 15 segundos. E o pico, eu quero que ele comece em 6 segundos depois. Então, aqui, ele vai, depois de 6 segundos, ele vai iniciar, vai dar os 100 usuários. Depois, eu quero que ele volte para a carga normal que ele opera, que ele estava operando antes de chegar a esse grande pico de usuário. E aí, a gente pode colocar que essa carga aqui, esse pico, ele vai durar 5 segundos, ou 1 segundo, 2 segundos. Vamos colocar 2 para ver se fica aqui bem legal. Vou diminuir para 1, para ver um pico mais estreito. E aqui, do mesmo jeito que ele subiu em 1 segundo, eu quero que ele desça em 1 segundo. E aí, aqui a gente já vê ele descendo gradativamente. Vamos ver como é que está aqui. Limpando as requisições, iniciando. Ele tem 25, ele vai passar os 6 segundos lá, depois ele vai dar um pico, chegando a 100, e depois ele diminui, volta para 25 aqui, até completar os 15 segundos do teste. E até agora a gente já fez, que finalizou, 613 requisições. O Google começou a me bloquear, 429, rate limit, tudo bem, normal. Bom, em relação aos tipos de teste, né, que é onde a gente consegue planejar o teste de carga, que foi esse aqui que a gente fez o primeiro, o teste de resistência, que aí a gente vai planejar quando quer, por exemplo, a aplicação fica lá sendo usada durante o dia todo, e a gente sobe a quantidade de usuários, os usuários ficam fazendo requisições o dia inteiro, que de repente pode ter algum erro do tipo
vazamento de memória, e a gente só consegue pegar isso depois de um dia do teste trabalhando, depois de algum certo tempo, onde acaba que no final do dia a equipe tem que, por exemplo, reiniciar o servidor porque teve algum problema. E com o Ultimate Thread Group a gente conseguiu fazer o teste de estresse e o teste de pico, beleza? Aqui nos slides a gente tem os exemplos, né, com um teste com outros valores, uns valores um pouquinho maior, só por questão de tempo para tentar deixar o mais rápido, eu fiz com valores menores. Aqui está um exemplo, e aqui tem outro exemplo de teste de pico, e aqui como a gente pode configurar os exemplos. Bom, agora a gente vai falar sobre o Throughput Controller, que é com essa ferramenta que o JMeter disponibiliza que a gente vai conseguir fazer esse cenário aqui de teste. Só uma observação, antes de a gente começar a falar sobre o Throughput Control. No JMeter, para usar esse plugin aqui, eu vou deixar lá nas referências, né? E aí no final eu mostro a referência que está lá, é a última referência, de como a gente pode adicionar esse plugin aqui no JMeter. É super simples de adicionar, a gente baixa um zip, descompacta, coloca no diretório de lib e depois coloca no diretório também ST, o que está dentro da pasta ST, que já está lá, o diretório já existe dentro do diretório de lib e o material está explicando direitinho. Aí, se você tiver com o JMeter aberto, é só fechar e abrir de novo, que quando você for adicionar, os plugins já vão estar sendo exibidos aqui. É super simples de fazer isso. E agora sim, a gente vai falar sobre Throughput Control. E aí o Throughput Control é para fazer justamente o que eu falei lá no início. Imagina que você tem um e-commerce que tem esses cenários, que é login, usuários fazendo pesquisa, usuários com navegação anônima, usuários adicionando produtos ao carrinho e finalizando lá uma compra. Então, aqui, nesses 40%, a gente tem de usuários fazendo o login, 30% com navegação anônima, 20% realizando busca, 9% adicionando item ao carrinho e 1% finalizando realmente uma compra. E aí, como é que a gente vai planejar isso num teste? A gente vai usar o Throughput Controller, que é adicionando ele. Tem duas formas de a gente trabalhar com ele, que seria por porcentagem ou pelo valor. Eu prefiro trabalhar porcentagem, vou dar um exemplo com a porcentagem. Eu vou adicionar no plano de teste da gente, um outro thread grupo. Eu vou desabilitar esse aqui, disable, e vou adicionar já o lógico controller, que seria o throughput controller. Eu vou adicionar 2. E aqui dentro, esse aqui eu também já informei como é que a gente coloca, botão direito, adicionar, e a gente adiciona o HTTP request, mesma coisa para esse aqui. Os dois aqui eu vou copiar, esses dois reportes aqui, vou colar aqui, só para tentar ser um pouco mais rápida. Mas aí eu também já mostrei como é que a gente faz. Clica com o botão direito, adiciona e listens, e vai estar lá o summary report e o view result. Nesse primeiro aqui, eu vou dar um descanso um pouquinho para o Google, eu vou trabalhar com outro site, que ele também tem o rate limit implementado, bacana isso, que seria o GitHub. Eu vou adicionar aqui e vou trabalhar com HTTP. Se for fazer só um request simples, um get, vou colocar aqui dizendo que é o GitHub só para deixar lá nos reporters, né, nos relatórios aqui, a gente conseguir identificar que essa requisição foi a do GitHub. E aqui eu vou trabalhar com um site que já tem uma aceite maior de requisição, que é o Blaze Demo. Também HTTPS também é um request simples. Bom, aqui a gente vai dizer se quer por porcentagem ou se quer por total de tempo executado. Eu vou continuar trabalhando com porcentagem. Não faz sentido eu colocar 50% para cada um, porque aí não precisava desse throughput control. Eu vou colocar para o Blaze Demon, deixa eu colocar até o nome dele aqui para ficar mais fácil da gente identificar. Eu vou trabalhar
70% das requisições eu quero que fique nele, e os outros 30% eu quero que vá para o GitHub. E aqui eu vou dizer, para ficar mais fácil, eu não quero a contagem para a gente ver a porcentagem lá, eu não vou marcar infinitas requisições, eu quero que cada usuário faça apenas uma requisição, e vou deixar 100 usuários, e aí vai ter 71 e 30 no GitHub. Ele já fez todas as requisições, e aqui a gente pode ver que teve no Blaze Demo 70 requisições e 30 requisições foi para o GitHub. Para tentar deixar esse exemplo um pouquinho mais complexo, nesse aqui, que a gente está com 70% das requisições, vou colocar nesse que está com 30%. Eu vou adicionar um outro thread group control aqui dentro desse, throughput control. Vou adicionar 2. Adicionar throughput control. Vou colocar esse do GitHub aqui dentro desse primeiro. E vou colocar um outro HTTP request batendo no Google mesmo, apesar do Google já ter me bloqueado, mas pode ser que já esteja liberado, fazendo essa requisição, só que 30% vai vir para cá. E aí, por que eu estou fazendo isso? Só para demonstrar, ele vai pegar esses 30% que veio para cá, que no meu exemplo é 30, que é 30% de 100, e vai dividir para essa requisição e para essa requisição. Eu vou colocar 60 a 40. 60 para cá e 40 para cá. Aqui eu vou dizer que é do Google, só para a gente conseguir enxergar melhor no relatório. Os outros já estão que eu vou limpar e vou executar. E aqui a gente tem a quantidade de requests, ele finalizou, continuou com 70% lá no BlazeMeet, e daqueles 30% ele dividiu entre o GitHub e o Google. O Google continuou me bloqueando, mas tudo bem. Bom, aqui é isso. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de como poderia configurar. Aqui eu tenho referência. Esse último aqui é de como a gente pode configurar esse plugin, essa última referência aqui. E é isso. Eu só queria deixar nessa apresentação um agradecimento especial para o Creiton, que também é aqui da Pagar.me. Faz já alguns meses que ele está internado. Foi ele que me ensinou boa parte do que está nessa apresentação aqui. Ele estava com Covid e aí teve que ser entubado, mas está se recuperando. Toda fé e toda força para ele, para a família, que ele se recupere rápido e logo para voltar logo para a gente. É isso. Obrigada.